meu querido, minha querida. Vamos para o nosso momento, né, de crescimento, de reflexão, de adoração, de intercessão, né? Esse momento que para mim tem sido tão precioso, no momento em que a gente está vivendo agora, nessa situação, esse para mim é um dos momentos de grande alegria, né? Porque normalmente eu preparo, eu leio, né? E depois, de uma certa forma, eu vou estar fazendo, vou estar produzindo algo e, de uma certa forma, essa mensagem, essa palavra vai estar chegando para as pessoas, né? Pessoas com as quais eu não posso estar nesse momento, mas pessoas que eu trago no meu coração. Pessoas que eu lembro, né? À medida que eu vou fazendo as minhas coisas, as minhas atividades, vou lembrando, né? Dessas pessoas e como eu não posso, né? Abraçar, muitas vezes não posso estar com as pessoas, pela minha palavra, por esse momento, é uma forma de aproximar, de conectar, de unir. E nós estamos na lição 3 de Efésios, Efésios 3. E essa lição, ela tem um título muito interessante e intrigante. É o seguinte: Mas Deus... E aí, meus queridos, como é que será que nós vamos completar essa frase, né? O que será que nós vamos colocar depois? O que nós vamos escrever depois? Com base em tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos sentindo, como que nós vamos completar essa frase? Mas Deus... E aí, nós vamos ler, né? Efésios 2:6. Nós estamos lá na carta aos Efésios, né? E aí vamos lembrar um pouquinho? Paulo está escrevendo para essa comunidade que ele gostava tanto. Era uma comunidade viva, atuante, uma comunidade que ficava num local muito próspero, né? E Paulo sabia das características deles. Sabia que eram pessoas fortes, que eram pessoas que tinham características, né, de cristãos atuantes, e Paulo se preocupava com ele, no sentido deles continuarem o trabalho deles, mas não só de continuar, mas também de mostrar o amor de Deus. Então, em Efésios 2:6, Paulo está falando assim com eles, né? Paulo está lá na prisão, né? Imagino, né, a situação de Paulo preso e escrevendo essa carta. Está lá assim: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vamos repetir? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus queridos, esse capítulo 2 é muito interessante. É como se fosse o antes e o depois, né? Trevas e luz. É isso que Paulo vai estar mostrando nesse capítulo 2 aqui de Efésios. E aí vamos pegar aquela imagem de um quarto escuro, ou de um túnel, né? Quando a gente está num túnel, ou a gente está no escuro, é aquela sensação de medo, de insegurança, né? Do quarto escuro principalmente. Por mais que a gente saiba as coisas que estão ali, que a gente conheça, a gente fica com o quê? Com medo, com aquela sensação de angústia, de ansiedade, né? É igual quando acaba a luz, né? Quando acaba a luz, a gente fica sempre esperando o quê? Né? Por uma situação melhor, né? E a questão do túnel também, né? Principalmente quando a gente pega aqueles túneis maiores, né? Quando a gente atravessa túneis maiores, por mais que você esteja ali andando, né? Você esteja mais ou menos seguro, aquela sensação de angústia, de ansiedade. Por quê? Porque a gente sempre quer a luz, é a claridade. Efésios 2, né? Paulo está mostrando a velha e a nova sociedade, o velho e o novo homem. E aqui ele vai propor algumas situações, né? E ele vai falar o antes, a nossa vida antes, sem Cristo, sem a salvação, sem o perdão.
e depois vai mostrar o depois. E aqui, meus queridos, ele mostra o seguinte: como é que a gente era antes? Mortos, né? Em pecados, em delitos, né? E aí, aquela sensação mesmo de sem vida, né? Como se a gente estivesse julgado pelo chão. Então, ele mostra essa questão aqui. Antes, nós éramos mortos. E aí, depois, vem aquela o quê? Sensação de vida. Lembrei aqui de uma coisa, de uma experiência, né? Como eu gosto muito de plantas. Quando uma planta está desidratada, né? Quando uma planta está lá sem água, ou que a gente esqueceu, ou por algum motivo, né? Quando a gente coloca água naquela planta, como é que ela vivifica, né? Como é que ela cria vida? Como é que ela agradece, né? Ela literalmente agradece. Você olha para ela depois, você vê que ela o quê? Que ela respondeu. Então, antes, nós éramos assim, mortos. E Cristo trouxe para a gente o quê? A vida, né? Esse fôlego, essa água da vida. Antes, meus queridos, nós éramos escravos, desobedientes, né? E aí presos àquela série de situações. Que situações? Aos pecados, aos delitos, né? As situações do dia a dia, aos pensamentos, aos desejos, aquela sensação das correntes, né? Como se a gente estivesse o quê? Acorrentados. E aí aquela sensação depois do quê? Da liberdade, né? Antes escravos e depois nós passamos a ser o quê? Passamos a ser livres, né? E antes, o que nós éramos? Pessoas condenadas, né? Pessoas condenadas. E depois, nós temos a sensação de quê? De liberdade, pela misericórdia de Deus. E aí a gente tem que lembrar daquela experiência, né? Eu tenho pensado muito naquela experiência do povo de Deus no deserto. Deus, quando falou, quando levantou um líder, né? Um líder sem condições, Moisés, né? Com todas as imperfeições dele, né? Quando Deus prepara literalmente um líder, prepara e capacita um líder, porque ele capacitou Moisés, ele falou que ele ia tirar aquele povo dele da escravidão, do pecado, né? Daquela vida que eles tinham ali, daquela opressão que eles tinham ali. Deus prepara um líder e fala o seguinte: eu não quero esse meu povo aí mais. O que eu tenho para esse povo é uma terra prometida, é uma vida melhor, né? Então Deus levanta um líder e fala: vai, tira esse povo dessa situação de escravidão e leva esse meu povo para uma vida melhor. Então o que a gente observa é o seguinte: quando o povo de Deus passa por toda aquela situação de privação no deserto, né? Aquelas situações todas que ele passa no deserto, apesar de que Deus sempre providenciava as bênçãos para eles, né? Deus sempre estava ali, né? Se fazia presente no meio daquele povo, né? Deus, na realidade, o deserto não era o lugar do povo de Deus. Aquele não era o lugar do povo de Deus. Qual era o lugar do povo de Deus? Lá na frente. Era a terra prometida. O problema é que muitos não acreditavam. Muitos não entendiam, muitos não criam. Muitos ali não tinham, né, esses olhos da fé, né? Vamos pegar isso para os nossos dias de hoje. O deserto não era o lugar do povo de Deus. O lugar do povo de Deus era onde? Era a terra prometida. Era um lugar de bênçãos, né? Era um lugar próspero, era um lugar rico. Eles estavam passando por aquele momento ali de preparo. Eles estavam sendo preparados, mas o deserto não era o lugar do povo de Deus, né? E aí, meus queridos, né? Por que realmente Deus fez todas essas coisas, né? Por que Deus opera todas essas coisas, né? E aí a gente vai ver o seguinte: Deus, a questão da misericórdia, por que Deus faz isso? Porque Ele é um Deus misericordioso, né? Misericórdia,
Essa é uma das características do nosso Pai. Por que que Deus faz tudo isso? Deus fez tudo isso porque Ele é um Deus amoroso, né? Apesar de tudo que os seus filhos, todos os atos, todas as atitudes dos seus filhos, Ele é um Pai amoroso. E Ele é um Pai, né, que atua pela graça, que faz as coisas, né? A graça é uma das características desse Pai, né? E principalmente, uma das características do nosso Deus, e porque Ele sempre faz isso, é porque Ele é Deus bondoso. Apesar de todas as atitudes dos seus filhos, Deus é bom. Deus é misericordioso. Deus é amoroso. E aí, meus queridos, se Deus não preparou, né? Se o objetivo de Deus não era deixar aquele povo ali naquele deserto, passando por aquelas situações, era a terra prometida, né? Era um lugar melhor, né? A mesma coisa a gente vai observar com a gente. Por que que Deus nos salvou? Por que que Deus nos resgata, né? Qual é um dos propósitos de Deus para que essas coisas todas aconteçam, né? Para mostrar ao povo de Deus, para mostrar o amor de Deus. Na realidade, nós, como os filhos de Deus, somos as provas vivas de tudo que Deus é capaz de fazer. É difícil a gente estar mostrando isso nos dias atuais, né? As situações que a gente está passando, é um desafio, mais do que nunca, a gente mostrar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que sentimos. Mas Deus nos salvou para isso, para mostrarmos o seu amor. E Deus nos salvou, né? Para que Ele nos salvou? Né? Para mostrar que a salvação é pela graça, que a salvação é um dom de Deus. Não adianta a gente fazer nada, nada versus nada, né? Ele é que nos dá, é um dom dele a salvação. E Deus nos salva para quê? Né? Se nós não somos nada, não merecemos nada, Deus nos salva, Deus nos tira das situações nas quais estamos, Deus nos tira da pandemia, esse é o nosso desejo, né? E que essa é a nossa oração. A gente não sabe quais são os propósitos de Deus, mas o nosso clamor hoje, né, é que Deus possa atuar nessa pandemia, né? E aí, Deus nos salvou para o quê? Para praticarmos as boas obras, mesmo na pandemia. Meus queridos, eu fico pensando agora o seguinte, em tempos de pandemia, o que nós estamos fazendo? Quais são as nossas obras? Quais são os nossos atos? O que nós estamos mostrando para as pessoas? Tudo bem, estamos isolados, mas tem diversas formas da gente mostrar aquilo que somos e aquilo que sentimos. Tem diversas formas, tem diversas maneiras, né, que a gente tem de mostrar o amor de Deus, que fomos salvos, que fomos resgatados, tirados da situação de escravidão para uma vida nova. Tem diversas maneiras que a gente pode mostrar o amor de Deus. É um desafio? Sim. E aí entra a questão da sabedoria. A gente sempre pedir a Deus sabedoria, discernimento. Essa tem que ser a nossa oração, né? Que é a lição da aula da semana passada. Essa tem que ser a nossa oração. Que Deus nos dê o quê? Discernimento e sabedoria para mostrarmos ao mundo quem somos e por que estamos aqui, né? E como é que a gente pode mostrar, meus queridos, né? Às vezes é uma atitude tão simples. É um telefonema para um aniversariante, para uma pessoa que está passando por uma tribulação, é uma oração, mas acima de tudo, né? As orações, elas têm que gerar ações. A gente tem que colocar realmente em prática aquilo que sentimos. Mais do que nunca, meus queridos, vamos orar e vamos interceder. E principalmente, vamos agir para mostrar quem somos e para que estamos aqui. Vamos mostrar ao mundo em 2021 por que estamos nessa pandemia, né? Porque o povo de Deus está passando por essa pandemia, né? Deus nunca nos poupa, Deus não poupa ninguém. Na realidade,
Nós todos estamos aqui, né? Os filhos de Deus e as pessoas que, infelizmente, ainda não passaram por essa experiência. Nós todos estamos vivendo essa situação. Mas nós vivemos de formas diferentes, porque nós temos a esperança. Nós somos salvos e temos a esperança. E nós temos que mostrar ao mundo isso, que nós somos filhos de Deus e que nós temos a esperança de um mundo melhor, de uma situação melhor, de bênçãos sem fim. E aí, meus queridos, em Efésios 2:8, né? Efésios 2:8, tá assim: porque pela graça sois salvos. Pela graça. Graça não é por obras, é pela graça que nós somos salvos. Por meio de quê? Da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos, né? E a partir do momento nós somos salvos, vamos mostrar ao mundo isso, para que fomos salvos. E aí, meus queridos, como é que nós vamos completar a frase? Né? O título da nossa lição, o tema da nossa lição é Mas Deus. Como é que a Silvana, na pandemia, vai completar essa frase? Mas Deus. Como é que você, nessa pandemia, qual é a sua experiência? O que você está passando? O que você está vivenciando que vai possibilitar, vai fazer você completar essa frase? Né? Que a gente possa fazer as coisas sempre da melhor forma possível e principalmente com muita sabedoria. Que esse seja o nosso, sempre um dos nossos pedidos de oração. Meus queridos, vamos orar, vamos interceder, vamos agradecer a Deus, né? Vamos agradecer a Deus pela vida, né? Em 2021, em março de 2021, estamos vivos. Até quando? Não sabemos, mas estamos. Vamos agradecer a Deus pela vida. Vamos dar graças a Deus pela vida. Vamos mostrar o amor de Deus. Vamos orar, meus queridos, pela nossa igreja, pelos nossos desafios, pelo pastor, por esse homem de Deus que Deus já tem separado, pela família desse pastor que Deus já tem preparado para nós. Vamos orar por esse pastor, né? Que ele seja uma bênção em nossas vidas, no momento de Deus, que ele venha no momento de Deus e que a gente tenha paciência, sabedoria para esperar esse tempo de Deus. E aí, meus queridos, vamos orar por esse casal tão querido que tem se mostrado tão precioso para nós, o Adiel e a Jussara. Vamos orar por esse casal, para que Deus possa abençoá-los, protegê-los e que eles tenham sabedoria para lidar com todos os desafios pelos quais eles estão vivendo nesse momento, né? Vamos orar pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, para que possamos sempre fazê-los, né, com alegria, né, que seja uma prática nossa, né, uma vivência nossa, e que isso a gente faça com alegria, com gratidão, reconhecendo o amor de Deus em nossa vida. E pelas pessoas que não estão podendo fazer, meus queridos, são muitas pessoas que estão perdendo suas empresas, para que Deus possa estar abençoando essas pessoas, né, chegando, né, as bênçãos da provisão, do mantimento, né, de tudo nessas famílias que estão passando por tantas privações. Vamos orar pelas nossas famílias, né, pelas nossas crianças que já chegaram nas nossas igrejas e que a gente ainda não conhece, né? Tô lembrando agora da Marina, do Eric. Vamos orar por esse casal e pelas famílias como um todo da nossa igreja, né? Pelas nossas crianças, essas maravilhas de Deus, né? Essas alegrias de Deus em nossas vidas. Vamos orar pelas nossas famílias. Vamos orar, meus queridos, pelos nossos ministérios. Hoje eu estou aqui fazendo essa gravação com uma das camisas do Dominus. Essa camisa verde foi uma das camisas do Dominus. Vamos orar por esse ministério, pelos ministérios das nossas igrejas. Nós não podemos exercer da forma que gostamos, mas que Deus nos dê sabedoria para que continuemos a trabalhar, a exercitar, a agir e a mostrar
o amor de Deus para as pessoas, né? De outras formas, de outras maneiras, mas que a gente sempre mostre ao mundo, né? Que somos filhos de Deus e que possamos mostrar a Deus que Deus é amoroso, misericordioso, que Deus é bondoso. Meus queridos, vamos orar pelos nossos enfermos, pelas pessoas que estão passando por tantas dificuldades, pelos nossos idosos, né? Os nossos idosos aí que estão sendo cuidados. Então, alguns já foram vacinados, nós ficamos muito felizes com isso, né? Cada pessoa, cada idoso que é vacinado, meu coração enche de alegria, né? E que essa vacina possa chegar a todos nós. Vamos orar pelos nossos idosos. E principalmente, meus queridos, vamos orar por aquelas pessoas que estão cuidando dos idosos, porque não é fácil, mas que Deus dê paciência, que Deus dê sabedoria para que as pessoas continuem a exercer esse ministério, porque hoje é um verdadeiro ministério, essa arte de lidar com o idoso, de cuidar, de tratar, de dar carinho, né? Vamos orar por essas pessoas que estão aí exercendo, né, essas atividades com os desafios próprios, né, que quem faz sabe como é. E aí, meus queridos, eu gostaria de orar especificamente agora, né, nesse momento eu gostaria de orar, né, por uma pessoa que tem nos ajudado muito, né, e que vocês de uma certa forma percebem a ação dessa pessoa, mas não sabem muitas vezes, né? Vamos orar pela Julinéia, pela família dela, ela que está fazendo com que as coisas possam chegar aos nossos lares, cada vez de uma forma melhor, de uma forma mais interessante. Vamos orar pela Julinéia, para que Deus possa abençoá-la, dê a ela sabedoria e que ela possa continuar exercendo esse dom, né? Porque ela realmente tem esse dom. Essa parte tecnológica é toda dela, da igreja. Que Deus possa abençoá-la, ela e a sua família. E aí, meus queridos, né? Com isso, eu gostaria de agradecer por todas as pessoas, né? Que estão aí na nossa caminhada. Vamos agradecer a Deus pelas pessoas que fazem parte das nossas vidas. Os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que estão no nosso dia a dia. Vamos agradecer a Deus, mas principalmente vamos falar para essas pessoas que elas são especiais para nós, né? Que elas têm um lugar muito especial em nossas vidas. Esse momento da pandemia também serve para isso, para a gente refletir, para a gente pensar, né? Para a gente ver, né, as coisas que Deus faz no nosso dia a dia, como Ele atua, e reconhecer o amor de Deus. Meus queridos, tenham todos uma boa semana, tenham todos aí uma boa jornada, com os desafios próprios dessa jornada. A gente está passando por um momento muito delicado, mais do que nunca a gente tem que reforçar os nossos cuidados, mas que em cada momento a gente possa sentir o amor de Deus em nossas vidas. O amor de Deus, esse Deus que é misericordioso, que é bondoso, né? Que é amoroso. Que vocês possam continuar estudando Efésios, né? Nós estamos aí trilhando Efésios, né? Estamos aí estudando Efésios. E que mais do que nunca a gente possa crescer e frutificar, mesmo na pandemia. Até breve. Um grande abraço para vocês e que vocês sejam abençoados. Amém.
terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Senhor, nosso Deus e Pai, te peço permissão, meu Deus, para entrar, chegar diante da Tua presença nesse momento, para suplicar ao Senhor, Pai, pela vida do nosso país, pela vida da nossa igreja, pela vida da nossa cidade, do nosso estado, pela vida, Senhor, daqueles que neste momento estão enfrentando dificuldades financeiras, falta de trabalho, estão necessitando, Senhor, do Teu amparo, enquanto esse vírus, ó Pai, essa enfermidade assola toda a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor ilumine, Senhor, a vida dos nossos líderes da nossa Igreja Batista das Alterosas, que o Senhor ilumine, Senhor, os nossos presidentes das nossas igrejas e assembleias, que o Senhor permita, Senhor, que a Tua graça alcance todos eles e que eles tenham autoridade diante de Ti para anunciar o Teu Evangelho e pregar a Tua palavra. Também quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida daquele jovem que está indo para o bloco cirúrgico agora, para aquela cirurgia de amputação dos seus dedos, que o Senhor tenha compaixão da família dele, da mãe dele, que o Senhor dê juízo, Senhor, para que ele não venha, que ele agora carregue essa marca das brincadeiras desnecessárias e que possa ter uma boa recuperação, Senhor. Também queremos colocar diante de Ti, ó Pai, a vida dos nossos irmãos, irmãs enfermos da nossa igreja, da nossa irmã Maria Geralda, da nossa irmã Maria Aparecida, né? Que o Senhor tenha essas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, que o Senhor possa derramar a Tua graça sobre elas. Eu não tenho autoridade, Pai, nem me sinto capaz de fazer esse pedido ao Senhor, mas pelas Tuas misericórdias eu acredito que o Senhor me atende, Pai. Que o Senhor tome, Senhor, a vida da minha família, a vida da liderança da nossa igreja, por esse processo que a igreja está passando agora, Pai, da escolha de um novo pastor para o seu rebanho. Essa transição, Pai, que o Senhor opere na vida e no coração de cada uma das pessoas que estejam envolvidas nisso. Que quem for, Pai, quem assumir esse ministério, assuma diante da Tua presença.
Que o Senhor abençoe, Pai, para que todos os procedimentos sejam realizados diante da Tua presença. Também queremos suplicar ao Senhor, Pai, pela vida missionária da Tua igreja, pelo programa de missões, que o Senhor possa preparar os nossos servos para que todos contribuam para a grandeza do Teu reino. Meu Deus, também quero te pedir, ó Pai, que o Senhor olhe pela construção do nosso templo, pela construção da Tua casa, né? A comissão que está trabalhando sobre isso, que o Senhor dê direção a cada um deles, para que tudo seja feito conforme a Tua vontade, diante da Tua presença. Muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade que a mim foi concedida de chegar à Tua presença para suplicar pelas Tuas misericórdias. Muito obrigado, meu Deus, pela vida da liderança da nossa igreja. Que o Senhor abençoe cada um deles, que o Senhor cuide, Senhor, para que não venha faltar conhecimento e sabedoria, tanto pela vida da Silvana, do Adiel e de todos aqueles, da Regina, Pai, de todos aqueles que estão envolvidos no ministério da Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos, ó Pai, e suplicamos ao Senhor também pela vida dos aniversariantes que temos, que o Senhor possa abençoar cada um deles e que aqueles que estão enfermos, que o Senhor lhes conceda a recuperação para que eles possam voltar às suas atividades dentro da Tua obra. Muito obrigado, meu Deus. Também venho suplicar ao Senhor pela vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, né? Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor nos ajude a superar as nossas limitações, pela vida do meu filho que está indo para o trabalho neste momento, e que o Senhor possa abençoar, Pai, para que ele possa ter a sabedoria necessária para trabalhar e que o Senhor abençoe para que ele não venha se contaminar e trazer esse maldito vírus para dentro do seio da nossa família. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de todos nós. Nós te agradecemos, te suplicamos pelas tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Luta sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando
nos eternos braços do meu Deus vou seguro, descansando no poder de Deus. Mateus 6, de 25 a 34. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta
Bom dia, irmãos. Nós convidamos para falar para nós neste dia o missionário Daniel Rocha Pinto, que é o nosso missionário em Paracatu, Minas Gerais, uma parceria da nossa igreja com a Junta de Missões Nacionais. E ele mesmo vai fazer a apresentação dele, da família, a irmã Magda e das filhas, e falar um pouco do trabalho dele lá. Que Deus o abençoe e continue o ajudando nessa missão tão preciosa de levar a mensagem do Senhor na cidade de Paracatu. Saudações em Cristo Jesus, meus irmãos. Meu nome é Daniel Rocha Pinto. Sou missionário da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, junto com a minha esposa também, Magda Lúcia de Jesus Pinto. Estamos na cidade de Paracatu, junto com as nossas filhas Vivian e Lília. Estamos plantando uma igreja multiplicadora com o objetivo e com foco de plantar uma igreja multiplicadora, formadora de discípulos. Estamos aqui desde 2016, estamos entre membros e congregados com 18 pessoas, cuidando dessas pessoas e discipulando essas pessoas. Nós estamos atualmente, mesmo com essa pandemia, estamos evangelizando 4 famílias e também evangelizando 12 crianças divididas em 2 bairros. Estamos trabalhando de forma remota, né, por causa da pandemia. Estávamos presenciais e agora estamos de forma remota, mas estamos desenvolvendo esse trabalho com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, fico muito grato pela parceria dessa igreja para conosco, principalmente pelo amor que vocês têm tido para com a obra de missões, que estão investindo na cidade de Paracatu. Sei que o vosso trabalho, como diz a palavra de Deus, não é vão no Senhor. É uma cidade bem difícil, é um grande desafio para a gente, porque temos algumas barreiras, algumas dificuldades na cidade, questões culturais e questões também espirituais. E estamos assim vencendo muitas barreiras e dificuldades graças às orações que os irmãos têm feito ao nosso favor. Que os irmãos continuem intercedendo pela igreja, pela Frente Missionária Batista aqui em Paracatu, pela família missionária, por mim, por Magda, minha esposa, e pelas minhas filhas, Vívia e Lília, para que nós possamos dar continuidade a esse projeto que nasceu no coração de Deus, salvar vidas e discipular vidas aqui na cidade de Paracatu. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, fortaleça o coração de vocês e que vamos vencer juntos essa nossa etapa, né, de evangelização dessa cidade. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Nós iremos pensar um pouco a respeito das respostas às nossas ansiedades. Por que muitas vezes nós não temos essa resposta? A ansiedade, infelizmente, é um mal do século. Nós somos ansiosos por muitas coisas, ficamos ansiosos. E uma das maiores ansiedades da nossa vida é justamente por consequência da falta de resposta de Deus em relação aos nossos pedidos. Vamos ler João capítulo 3, versículos de 5 a 15, que Jesus vai dar uma lição para a gente, vai ensinar para a gente por que muitas vezes nós não temos as respostas para as nossas ansiedades respondidas. A palavra de Deus diz o seguinte: Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu,
o Filho do Homem, assim como, pois, Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Pai querido, diante da Tua palavra, agora, Senhor, nos colocamos ansiosos por ouvir o Teu recado para as nossas vidas nesta noite. Encha-nos com Teu conhecimento e faz-nos, ó Deus, Te compreender. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, andar com Cristo não é uma coisa tão fácil, não. Não é uma coisa tão simples. Eu acredito que vocês já perceberam isso. Que andar com Cristo, por andar com Cristo, nós sofremos muitas privações, sofremos muitas vezes perdas. E o caminhar com Jesus também, ele é muito longo, né? Muito longo. Parece que estamos dando, parece que muitas vezes parece até que dá tudo errado. Parece que a gente faz as coisas e parece que não é desse jeito que tem que ser feito. E parece que nós estamos perdendo muitas batalhas, né? Que se você observar bem, no tempo que nós estamos hoje, parece que acontece assim. Aí muitas pessoas passam a caminhar com Jesus sofrendo doenças que nunca tem cura. A gente vê assim, pessoas que estão doentes e ora e a doença não vai embora, continua. Outros passam a viver orando por pessoas que amam, desejando que elas venham a se converter a Cristo, mas isso também não acontece. Aí muitas ansiedades surgem no coração, assim como aconteceu no coração de Nicodemos. A gente começa a ver o desejo do nosso coração e a ansiedade do nosso coração de ver Deus operando, ver Deus agindo no nosso meio. E nós cantamos aqui o seguinte, que Deus é soberano, não importa se Ele faz ou se Ele não faz, Ele continua sendo Deus. E Nicodemos, ele também estava justamente com essa ansiedade no coração. A gente já viu a introdução para esse capítulo, que na cabeça de Nicodemos, ele estava vendo o seu povo sendo escravizado, sendo privado, e ele não via Deus agindo. Ele queria ver o reino de Deus sendo estabelecido e as pessoas sendo libertas daquele império romano, daquele império carrasco. E a gente sabe que qualquer coisa lá em Jerusalém, na época de Jesus, qualquer coisa que o judeu fizesse contrário à vontade do imperador, ele era morto. E aí Israel começava a se angustiar e entrar em ansiedade, preocupado com isso. Como eu preciso, Jesus, ver o teu reino. Eu preciso ver o teu reino. Aí Jesus deseja responder às ansiedades do coração dele. Mas infelizmente Nicodemos ele não conseguia entender. Jesus queria responder à ansiedade do coração de Nicodemos. Se você observar bem, no versículo 2 e 3, você vai ver que Nicodemos faz uma saudação a Jesus e diz uma verdade a respeito de Jesus, mas no versículo 3, Jesus responde uma pergunta que Nicodemos não fez. O que Jesus estava respondendo não foi a uma pergunta de Nicodemos. Jesus estava respondendo à ansiedade do coração de Nicodemos. E Jesus estava preocupado porque Jesus queria responder à ansiedade do coração de Nicodemos, mas infelizmente Nicodemos não tinha capacidade de entender e de compreender a resposta de Jesus para a ansiedade dele. E assim também somos nós. Assim também somos nós. Jesus ele quer responder à ansiedade do nosso coração, mas muitas vezes ele encontra dificuldade, porque às vezes a gente está focado com o nosso pensamento em outro lugar, a gente está tentando ver a vida de outra forma, e Jesus vai falar uma coisa e a gente vai conseguir compreender outra. Se vocês observar, o próprio Nicodemos não entendeu quando Jesus Cristo falou para ele bem assim: Nicodemos, infelizmente, se você não nascer da água e do Espírito, você não vai conseguir ver o reino de Deus. No versículo 3, ele fala: em verdade te digo, se ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entender o que está passando no mundo hoje se não nascer de novo. Toda essa Covid-19, toda essa briga política que está acontecendo, a gente não vai entender se a gente não nascer de novo. E Jesus diz no versículo 5, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava dando uma resposta à ansiedade de Nicodemos, dizendo o seguinte: Nicodemos,
Infelizmente, eu tenho muito para te dizer, mas você não vai conseguir compreender, porque o que eu tenho para te dizer aqui é espírito e vida. Veja o versículo 8, que Jesus Cristo fala o seguinte: o vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus estava dizendo o seguinte: quem é nascido do Espírito, aquele que é carnal não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, é igual o vento. A gente não está vendo ele, a gente ouve a voz dele, mas não sabe e não consegue perceber com os outros, com o sentido da visão que ele está ali. Jesus está dizendo que os espirituais é totalmente diferente da vida e da compreensão carnal. O reino de Deus não pode ser compreendido com a nossa capacidade humana. O reino de Deus só pode ser entendido com o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus vem habitar na vida do crente. Quando o crente aceita Jesus como Salvador, ele começa a habitar na vida do crente, aí ele começa a entender muita coisa que ele não tinha conseguido entender até aquele momento. E Jesus, preocupado com Nicodemos, falou isso. Veja o versículo 11, que Jesus ainda continua dizendo o seguinte: em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Jesus estava dizendo claramente que as respostas para a ansiedade do nosso coração, elas são dadas por Deus de forma espiritual. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender o porquê que eles estão sofrendo. Muitas vezes as pessoas não conseguem compreender o porquê que está acontecendo com o nosso país, por que está vindo essas doenças, essas dificuldades tão grandes que nós estamos enfrentando. Olha só como é que estão essas cadeiras aqui. Além das cadeiras vazias, estamos distantes um do outro. A gente não pode mais se tocar, a gente não pode mais se abraçar. Mas por que isso, gente? A resposta que Deus nos dá para isso é espiritual, não é carnal, não é capacidade humana de se entender isso. E Jesus falou isso: se a gente não mudar, esse nascer de novo para um novo crente, é estranho a gente dizer: ó, pastor, você está querendo que o novo crente nasça de novo? O convertido nasça de novo? É mudança de vida mesmo. Às vezes o novo crente nasceu, mas não cresceu, não se desenvolveu espiritualmente. Aí continua pequeno, precisa de se desenvolver para conseguir compreender o mundo espiritual. E aquele que não nasceu de novo precisa ter uma conversão, uma aceitação de Cristo na vida. E olha só que Jesus ele faz uma comparação com o que aconteceu em Números 21, de 4 a 9. Eu gostaria que vocês abrissem aí. Números, capítulo 21, versículo de 4 a 9. Esse texto que Jesus Cristo fala no versículo 14. Jesus Cristo virou para Nicodemos e falou o seguinte: ó Nicodemos, é o seguinte, a forma de você conseguir compreender as coisas vai ser pela fé. Você só vai conseguir entender as coisas crendo, confiando em Deus. Você não está vendo, mas você precisa confiar de que Deus está agindo. Eu preciso confiar de que Deus está agindo, você precisa confiar de que Deus está agindo, apesar de nós não estarmos vendo. E esse texto, Jesus falou no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava dizendo uma coisa que Nicodemos entendia perfeitamente. Esse episódio aqui, Nicodemos dominava. E Jesus Cristo falou que vocês vão precisar, para vocês entenderem a vontade de Deus, entender tudo o que está acontecendo, vocês precisam confiar em Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja vendo Ele agir, mas confie de que Deus está agindo. Veja aí, Números capítulo 21, versículos de 4 a 9. Então partiram do monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e queixou-se de Deus e de Moisés, aí o povo começou a dizer: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti. Ora ao Senhor para que afaste de nós estas serpentes.
E Moisés orou pelo povo. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze e põe-na sobre uma haste. E acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, quando uma pessoa mordida pela serpente, essa pessoa olhava para a serpente de bronze e a sua vida era preservada. Que poder existia nessa serpente de bronze? Nenhum. Não existia nenhum poder ali. Mas a confiança de que o povo precisava ter, de que Deus estava no controle, era importantíssima para que eles entendessem que eles pecaram e Deus estava punindo. E tudo isso foi gerado por causa da impaciência. E aí a gente entende o seguinte, que a impaciência gera endurecimento no coração, impedindo o conhecimento dos benefícios, do reconhecimento dos benefícios de Deus, já alcançados e também alcançados depois. Com a impaciência, a rebeldia, vem a rebeldia. Veja o versículo 5, que pelo fato deles ficarem impacientes, eles começaram a questionar a Deus e a reclamar com Deus, e não considerar que Deus havia abrido o mar vermelho, que Deus havia tirado água da rocha, que Deus havia transformado água amarga em água doce, que Deus havia mandado cordonias e que toda manhã Deus mandava um maná, cobria a terra, ele recolhia esse maná tinha gosto de pão de mel, ele fazia bolo, fazia pão, fazia farinha, tudo desse maná. Deus alimentava o povo, eles desconsideraram tudo isso por causa da impaciência. O versículo 5 ele fala: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água e estamos enjoados deste pão miserável. Eles se queixaram do maná que Deus mandava do céu. Irmãos, a impaciência gera isso. Muitas vezes, pela caminhada com Cristo ser difícil, deixamos de reconhecer as grandes coisas que Deus operou em nós no passado. Se nós continuarmos entendendo as coisas de acordo com a carne humana, de acordo com a natureza humana, nós iremos cair igual no povo, impacientes, e esquecermos de tudo que Deus já fez por nós. O que gerou a impaciência do povo? Bom, e o que gerou essa impaciência? Eles não entenderam porque Deus preferiu dar uma volta tremenda para não passar por dentro das terras de um rei arrogante, o rei Edom. No versículo 4, ele fala: então partiram do Monte Or pelo caminho que vai ao Mar Vermelho, contornando a terra de Edom, mas o povo ficou impaciente no caminho. Eu botei um mapa aí, eu não sei se seria interessante de colocar esse mapa, para vocês terem uma ideia do porquê que o povo ficou impaciente. Deus deu uma ordem para eles, eles não entenderam nada, sabe por quê? Porque eles estavam querendo ouvir as coisas da forma humana. Se vocês observarem a setazinha, essa aqui foi o caminho que o povo de Israel fez, certo? Mas se você, aqui ó, Monte Sinai foi onde eles receberam a lei. Eles subiram até aquela última seta lá em cima, foi em Cades Barneia, foi ali que ele mandou os 12 espias. Quando ele chegou ali, ele precisava atravessar desse ponto para aquela seta lá em cima, tá vendo? Era só ele fazer isso aqui, ó, tá vendo? Fazer isso aqui, ó. Passar ali, ó, pelo Moabe, tá vendo? A terra de Moabe, tá vendo? Subir lá. Mas esse pedaço, esse vão aqui, ó, esse vão aqui, era Edom, era a terra de Edom. Aí esse Edom era descendente de Esaú, que Deus havia prometido que Deus não iria tocar em Edom. Então a promessa de Deus tinha que se cumprir em Edom. Então Edom, quando ele quis passar por essa seta aqui, se ele passar por esse perto do Mar Morto ali, que era o caminho mais curto, Edom falou: não, você não vai passar não, você não vai passar aqui. Aí o que Deus fez? Bom, então tá bom, né? O homem bateu de frente com Deus e falou: não, então você não vai passar aqui não. Aí o que Deus fez? Ele desceu, veio até aqui, ó, Ezion-Gerer, e subiu de novo, olha lá. Olha só a volta que ele deu. Esse caminhar o povo não entendeu nada. Ele falou: peraí, você trouxe a gente para morrer aqui? Você trouxe a gente para morrer aqui? Isso é coisa que se faz, olha só a volta que o senhor está fazendo. E aí o povo começou a ficar impaciente. Por quê? Porque ele estava olhando as coisas no ponto de vista humano. E a ansiedade deles
por chegar logo na terra prometida, causou cegueira neles. E muitas vezes, meus irmãos, isso acontece com a gente. Às vezes, quando a gente está orando ao Senhor, pedindo para que o Senhor resolva os nossos problemas e Deus não resolve, e aí a gente começa a olhar as coisas baseado no conhecimento humano, e a gente começa a questionar a Deus, começa a esquecer os milagres que Deus operou em nossas vidas, e foi o que aconteceu aqui. E aí a gente começa a reclamar das bênçãos que Deus tem nos dado, começa a reclamar da saúde que Deus tem nos dado, e isso resulta em um relacionamento com Deus muito difícil. E foi o que aconteceu. Aí Deus falou bem assim: então tá bom, já que vocês estão reclamando, vou mandar as serpentes para vocês. E as serpentes começaram a morder, e o povo começou a morrer. E aí eles se arrependeram e falaram: Moisés, ó, erramos, nos ajude, ore para Deus para que Deus tire essa serpente. Mas Moisés orou ao Senhor, mas Deus não tirou a serpente. Vocês podem observar que Deus não tirou. Deus falou o seguinte: a serpente vai ficar lá, mas aqueles que forem mordidos vão olhar para a serpente de bronze e vão ser curados. Agora, só vão ser curados se olharem para a serpente de bronze. Isso dá para entender isso? Na sã consciência, o que tem a ver uma serpente de bronze em curar uma pessoa que foi mordida com cobra? Obediência. Justamente, obediência. Por isso que é importante nós focarmos nas coisas espirituais. Então, apenas a única coisa que Deus quer que a gente faça é creia. E Nicodemos estava com dificuldade de fazer isso. Nicodemos teve muita dificuldade, porque ele estava tentando ver o reino de Deus baseado no conhecimento humano, e eles tinham dificuldade de ser obediente. E quantas pessoas hoje, gente, estão com dificuldade de ser obediente? Só quer vir para a igreja se Deus der bênçãos para eles. Só quer vir para a igreja, só quer cultuar ao Senhor, só quer servir a Cristo se Cristo der a eles os sonhos que Ele tem. Os sonhos de uma casa própria, os sonhos de um carro, os sonhos de saúde. Gente, não é isso. A única coisa que Deus quer da gente é a obediência. É que a gente creia, que a gente olhe para Jesus. Foi por isso que Jesus Cristo disse no versículo 14: assim como Moisés se levantou, olha, Nicodemos, o reino de Deus só vai acontecer quando vocês começarem a olhar para mim e crer, porque vocês não vai acontecer nada do que vocês estão esperando. O que o povo esperava com aquela oração lá? Ô Moisés, ore por nós para que Deus tire as cobras, não era isso? Mas Deus não tirou as cobras. Ao contrário, Deus colocou a solução por obediência. Falou: seja obediente. E aí Jesus Cristo vira para Nicodemos e fala: olha, eu vou falar para você a mesma coisa que Deus falou lá. No dia que o Filho do Homem for levantado e for crucificado, é só você crer nele. Só. Não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada. Basta somente crer nele. E aí Nicodemos fala: é só isso? É só isso? Veja o versículo 15 de João capítulo 3. Ele fala o seguinte: para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Aí vem aquela questão da vida eterna. Ah, mas a vida eterna, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. E aí Deus apenas quer que a gente faça o quê? Creia. Olhe para Jesus e creia. Mas aí fica difícil tentar entender a vida eterna, fica difícil tentar compreender a salvação eterna pela compreensão humana. Assim também, Jesus ensina a Nicodemos que aquele que nasce de novo precisa caminhar com Cristo confiando nele, mesmo que não consiga compreender bem o que está acontecendo. No versículo 8 de Números vai dizer isso, e João 3,16 também. Olha só, a gente precisa crer em Jesus nisso aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que Jesus Cristo estava querendo dizer para Nicodemos é: Nicodemos, se você quer entender o reino, você precisa olhar para mim e confiar de que eu dou vida eterna. Se Roma te matar, você não vai morrer, porque você tem vida eterna. Assim somos nós, irmãos. Jesus está disposto a responder à ansiedade do nosso coração quanto às decisões que Deus, na condição de soberano, tomou sobre esse mundo, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. Porque passamos coisas tão difíceis,
enquanto outras pessoas que vivem fazendo coisas erradas vivem aparentemente melhores do que nós. Por que caminhar com Jesus é tão difícil? Você já fez essa pergunta? A única coisa que Jesus Cristo quer que a gente faça é creia, só isso. Está difícil? Está complicado? Está complicado viver no Brasil hoje, principalmente com essa Covid-19? Tá, continue crendo. Olhe para Jesus. Ele não vai tirar essa Covid agora. Ele só quer que a gente creia. Eu estou pedindo para o Senhor, tire, mas se for da tua vontade. Se não for da tua vontade, que o Senhor ensine o teu povo a crer, porque a gente precisa olhar com os olhos espirituais, não com os olhos carnais, não com a compreensão humana. No início da pandemia, muitas pessoas disseram que a pandemia era por causa da igreja, que a igreja estava em pecado. E a Bíblia diz que a igreja não é culpada do pecado do mundo, não. O mundo é culpado pelo seu próprio pecado. Jesus não falhou, não. Irmãos, tudo o que estamos passando e o que ainda passaremos, essas coisas já foram determinadas por Deus em sua presciência. Mas como entender o que Ele já determinou pela sua presciência se nossa compreensão se limita ao mundo físico? Se entendemos as coisas e os acontecimentos pela compreensão carnal, o que precisa ser feito é nascer de novo, é mudar a mente, mudar o coração. Esse novo nascimento, segundo Deus, é abandonar tudo e viver uma vida nova, tanto na mente como no coração. É abandonar as antigas práticas e formas de lidar com a vida. Você precisa ser feliz. O que você precisa fazer para ser feliz? Você tem que abandonar isso. Você tem que buscar a forma de ser feliz de acordo com a vontade e a presciência de Deus. Você quer ter o seu futuro escrito? Você tem que buscar a presciência de Deus, olhando sempre para Jesus e falar: olha, o meu futuro está nas mãos de Deus, então eu tenho que continuar crendo. Eu tenho que continuar confiando em Jesus. Eu estou olhando para um homem que foi morto há 2000 anos atrás, foi crucificado, foi sepultado e 3 dias depois ressuscitou. Eu preciso crer nisso. É isso que Jesus Cristo quer que a gente faça. Creia. O que Deus quer de nós é que abandonemos a velha vida e vivamos uma nova vida, olhando para Jesus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mas que vivamos confiadamente na solução de Deus para os nossos problemas. Veja só que Jesus fala no versículo 14 de João 3: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Como entender isso? Como é que Jesus poderia falar isso para uma pessoa e ela conseguir entender isso? Então quer dizer que eu não preciso comer, eu não preciso vestir, eu só preciso da vida eterna? Isso é a compreensão humana, carnal. Mas quando nós nascemos de novo, nós começamos a entender que a prioridade do Senhor Jesus não é nos dar pão e vinho, não. A prioridade do Senhor Jesus é nos dar vida eterna. Por isso Jesus disse que o caminho que conduz à perdição é largo e espaçoso. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 12 a 14. Jesus disse que o caminho para a perdição ele é largo e espaçoso, ou seja, ele é fácil. Mas o caminho que conduz à salvação é estreito e muitos não encontrarão. Por isso que Jesus Cristo falou isso. Por que muitos não encontrarão um caminho para a salvação? Sabe por quê? Porque estão procurando ser salvos pela carnal compreensão. Estão procurando ser salvos pagando penitência, vindo aqui depositando dízimo. Estão querendo ser salvos fazendo caridade, fazendo boas obras. Estão querendo ser salvos assim. Essa é a carnal compreensão. Porque esse é o caminho largo, isso é muito fácil de fazer. Dar o dízimo aqui, fazer uma ajuda, dar uma cesta básica ali, isso é fácil. Difícil é olhar para Cristo e confiar nele. É isso que Jesus Cristo quer. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de encontrar a porta da salvação, porque estão procurando com a carnal compreensão. Irmãos, é perigoso andar com Jesus sem entender a sua vontade. É muito perigoso. Jesus nos convida a andarmos com Ele em confiança,
crendo na providência divina para com os anseios do nosso coração, que não são poucos. Quais são os anseios do teu coração? O que você está preocupado? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua maior preocupação nesse momento? Qual é a ansiedade do seu coração? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Se você tem medo de morrer, confie em Cristo, porque Ele te dá vida eterna. Olhe para Cristo, olhe para Jesus, creia nele. Você tem medo de ficar doente? Não tenha medo não, olhe para Jesus, que Ele vai responder. Agora você precisa olhar e confiar nele. Olhe e confie. Você tem medo de perder seu emprego? Não confie não. Não tenha medo não, confie em Cristo. Confie em Cristo. É isso que Ele quer. E muitas pessoas, gente, têm dificuldade de confiar em Cristo porque quer entender Jesus com os olhos carnais, com a compreensão humana. E foi por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos: Nicodemos, se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo, senão você não vai entender nada. E ele realmente não entendeu. Você tem entendido o que é o reino de Deus? Você tem entendido que Jesus Cristo está dominando sobre a sua vida? Que Jesus Cristo quer dominar sobre a sua vida? Que Ele está cuidando de você? Se você não está entendendo isso, é porque você não nasceu de novo. Você está igual o povo lá de Israel, de Números capítulo 21 que nós lemos. As coisas não dão do jeito que você quer, aí você começa a reclamar de Deus, menosprezando até mesmo as coisas, as bênçãos que Ele tem te dado. E você tem sofrido por causa disso, com ansiedade. Mas se você nasceu de novo, mesmo que você não entenda o que está acontecendo com a sua vida agora, você precisa crer que Ele está no controle. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se as portas abrirem, Ele é Deus. Mas se fecharem, Ele continua sendo Deus. Amém? O convite é: mude a tua forma de ver. Aceite a Jesus como teu Salvador. Olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada trance sem falhar, depende nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abre caminho temporal, ao vencer a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Senhor Deus e Pai, vemos a Tua presença, buscar o Teu amor e a Tua misericórdia para a nossa nação, pedindo que Tu olhe pelos nossos governantes, Senhor, que o nosso país está em um momento de muita angústia, onde tudo
se perde. Os dirigentes não sabem como enfrentar essa pandemia que nos assola, vidas sendo perdidas, famílias sendo destruídas, Senhor. E nós ficamos agoniados, ainda que confiemos na Tua promessa. Mas nós somos fracos, somos seres humanos e precisamos do Teu amor e da Tua misericórdia, Senhor. Queremos Te pedir pela nossa igreja, que Tu venha a abençoá-la, pedir pelo irmão Adiel, que está à sua frente, que Tu lhe dê a sabedoria necessária para conduzir o Teu povo sempre unido, que Tu nos ajude, Senhor, a resolver o problema do prédio, da construção da nossa sede, e que nos dê a sabedoria necessária para enfrentar esses problemas que virão pela frente, e que a nossa igreja se mantenha unida, nos dando o apoio necessário para que o templo Teu seja concluído no menor espaço de tempo possível, para que nós possamos ali reunir e Te louvar em espírito e em verdade, Senhor. Queremos Te pedir que Tu continue abençoando a cada um da nossa igreja, nos dando a saúde necessária, nos dando compreensão, sabedoria para enfrentarmos essa doença que já por um ano vem nos trazendo uma série de problemas, com os entes perdidos, mas que Tu nos dê o conforto necessário para que saiamos vencedores na frente, Senhor. Fica conosco, mantenha uma vez mais a nossa igreja sempre unida. É o que nós Te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém, Senhor.